A doce paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que estão aqui me acompanhando nessa leitura bíblica. Glória a Deus, aleluias. Eu saldo a igreja com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É muito importante nós estarmos lendo a palavra do Senhor, estarmos meditando na palavra do Senhor de noite. Eu não canso de dizer isso, porque só assim nós podemos nos aprofundar, mergulhar naquilo que Deus tem para nós, conhecermos o nosso Deus maravilhoso, conhecer mais um pouquinho do que Ele quer para nós e conhecendo, como que nós podemos conhecer o nosso Deus? Lendo a palavra, lendo o que Ele deixou para que nós pudéssemos, estarmos mais pertinho dele, buscando as coisas do que vem do alto, amém? Glória a Deus, espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, que essa segunda-feira, dia 29/3, tenha sido abençoada, que você tenha, glória a Deus, conseguido fazer tudo o que você planejou para esse dia, que o Senhor tenha te dado saúde, paz, glória a Deus, aleluia. Vamos começar? Pega a sua Bíblia, leia junto comigo. É muito importante, irmão, irmã, que você leia juntamente comigo para que você possa, estar acompanhando. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler Gênesis 22 hoje, 23 e 24. Amém? Vou ler pausa bem devagar para que vocês possam entender, para que vocês possam me acompanhar. Amém? Glória a Deus. Pegue aí a sua Bíblia e nós vamos estar lendo. Deus manda Abrão matar seu filho Isaque. 22. Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abrão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abrão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abrão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abrão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-a sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça mal nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negues o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se, e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, o seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesede,
Iaso, e Pildas, e Gidilaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reuma, lhe deu também Tebá, e Gaa, e Tás, e Maaca. O 23, a morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos, e foram os anos da vida de Sara, e morreu Sara em Kiriat Arbá, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus é no meio de nós. Enterra o teu morto nas mais escolhidas de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouve-me e fala por mim. Falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que mar de pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que está nela. Diante dos olhos dos filhos do meu povo, te a dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efron aos olhos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estar por isso, ouve-me, peço-te, o preço do campo darei. Toma-o de mim, e sepultarei ali meu morto. E respondeu Efron a Abraão, dizendo: Meu senhor, ouve-me a terra, e é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti, sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata, de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Mamre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente a Mamre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que estava nele se confirmaram, e Abraão em possessão de sua sepultura pelos filhos de Et. E Abraão já era velho, adiantado de idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te peça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saístes? E Abrão lhe dissera: Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, e ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porventura, porém não quiser seguir-te, será livre de meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. E então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abrão, seu servo, e jurou-lhe sobre este negócio. E o Senhor tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu servo estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor.
e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde, ao tempo em que as moças saíram a tirar água. E disse o Senhor, Deus de meu senhor Abraão: dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu servo Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber os teus camelos, seja esta a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. O encontro de Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor, e apressou-se, e abaixou seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus cabelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. E disse, de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse, eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual lhe deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto, lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu suas palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse, entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse, não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse, fala. Então disse, eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e os servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho ao meu senhor depois da velhice, e deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu senhor, porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse, o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse, ó Senhor Deus, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperás o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água, seja pois que a donzela que sai para tirar água, e a qual eu disser, ora, dê-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu, e também te darei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor.
E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com um cântaro sobre o seu ombro e desceu à fonte e tirou água. Ele disse: Ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si e disse: Bebe, também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do meu irmão, de meu servo, para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade ao meu senhor, faze-mo saber, e se não, também mo faze saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abrão, ouvindo as palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Tirou o servo vaso de prata e vasos de ouro e vestes e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. Levantaram-se pela manhã e disse: Deixa-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me ir partir, para que eu volte ao meu senhor. E disseram: Chamemos a donzela e perguntemo-lhes: Rebeca consente se casar com Isaque. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? E ela respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abrão e os seus varões, e abençoaram Rebeca e disseram: Ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os cavalos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laó-roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo. Sobre a tarde levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe. Sara tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e a amou. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Amém? Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que nos ajuda, que lhe ouve nossa palavra. Aqui nós vimos que Sara, glória a Deus, embora ela fosse uma mulher de temperamento forte, ela deixou um exemplo de submissão e obediência a Deus e ao seu marido. Ela foi um grande exemplo para ser seguido pelas mulheres cristãs, né? Ela foi chamada, glória a Deus, de Saraí, e ela era estéril, e apesar de toda a deficiência, Deus a escolheu para ser mãe de povos e nações. Coisa linda, né? Ela era uma mulher formosa, ela era alvo de cobiça dos homens, e ela pagou um preço muito grande para ser fiel a Deus. Ela era uma mulher decidida e impaciente, e isso levou ela a tentar criar meios humanos para cumprir as promessas de Deus, ao convencer Abraão a ter um filho com uma escrava egípcia, né, a Agar. Essa atitude errada de Sara, ela teve precedentes, né? E os contratos de casamento eram obrigação do homem prover uma serva para dar um filho, caso a mulher não pudesse fazer isso. Então era costume daquela época. Mas mesmo com a precipitação de Sara, o Senhor não desistiu dela e renovou as promessas sobre a vida dela, e ela teve ali Isaac. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, glória a Deus, Ele está na nossa vida, Ele quer cumprir as promessas sobre a nossa vida, mas depende de nós, né? Nós não podemos colocar os bois na frente dos cavalos e não nos precipitarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Muitas das vezes a gente quer correr, mas o Senhor quer que a gente vá devagar, e muitas vezes o Senhor quer que a gente corra para fazer a obra dele e a gente quer parar. Então que nós possamos, né,
discernir o que o Senhor tem falado conosco. Nós estamos vivendo nos últimos momentos aqui dessa terra. Nós não somos daqui e muitos estão paralisados, que nós possamos fazer a obra do Senhor com muito temor, né? Muito temor. E ali nós vimos que depois que Sara se foi, o Abraão pede para o servo dele buscar uma mulher para casar com Isaac. E ali Rebeca veio para casar com Isaac. E ali começar, né? A semente, começar, glória a Deus, os descendentes, né? O povo que o Senhor tinha prometido ali para Abraão, a descendência dele. E ali foi o começo de tudo. Então, irmãos, vamos ficar até aqui com essa leitura da palavra do Senhor. Nós lemos em Gênesis 22, 23 e 24. Perdão, irmãos. Que os irmãos possam, glória a Deus, me acompanhar amanhã para lermos mais 3 capítulos da palavra de Deus. Eu creio que nossa vida está sendo enriquecida com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado por vocês que estiveram aqui, vocês que estão sempre aqui, glória a Deus, enriquecendo este canal, somando. Eu amo quando vocês me mandam mensagem, eu gosto muito quando vocês me mandam, né, que a gente tem esse feedback para saber até se os irmãos estão gostando ou não. Muito obrigado por cada um, cada vida que está aqui, cada membro deste canal. Eu desejo a vocês uma excelente noite. Glória a Deus, uma noite abençoada, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe a vida de cada um. Amém?